Boa noite. Eu sou o guarda municipal Nicolete, 632090, dígito 9. Hoje eu me encontro na condição de aposentado. Mas mesmo aposentado, eu não estou alheio a tudo que acontece na guarda municipal. Principalmente no que diz respeito a todo esse processo da lei complementar número 135, o chamado Plano Y. Estou aqui nesta noite para tentar passar assim, de forma resumida o que está por trás dessa lei 135. Muitos acreditam que podem ir até algum lugar, né? Mas não é essa a verdade não. Presta bem atenção no que eu vou mostrar agora. Aqui nós temos as classes de carreira GM1, GM2, GM3, GM4, GM5, GM6. Classes de carreira, conforme sempre foi desde o decreto 18.925, né? O chamado livrinho azul daquela época do Luiz Paulo Conde, prefeito da época. Aquela velha história que muitos dizem que é passado das portarias 050 a 008. Tá? Mas só que aquelas histórias do passado se fazem presentes nos dias de hoje. Vamos ver aqui o que acontece. A lei número 135, ela criou essa situação aqui, né? E nas classes GM1 e GM2, que no caso seria o Y, mas não é o Y, porque nos níveis, ou melhor, na classe GM1 e GM2, eles inseriram os níveis de 1 a 6 para GM1 e níveis de 1 a 6 para GM2. Então, até agora, eu não vi o plano Y. Eu não vi o Y aí. Porque se você pegou níveis e colocou dentro de uma classe, você continua subindo de forma vertical. Mas só que quando chega aqui, a gente vê essa diferença aqui. Porque a lei 135, ela não diz que você tem direito a progredir ou ser promovido na classe GM3. E assim sucessivamente. Nenhum deles, aqui não se conta, porque já é a última classe. 3, 4 e 5 não vão progredir e nem ser promovido nas classes. Aqui nós temos as funções de comando. Porque quando o GM2 chegar no nível 2, ou quando o GM1 chegar no nível 2, porque para o GM2 a maioria já passou do nível 2. Quando o GM1 chegar no nível 2, obrigatoriamente ele já tem o privilégio de concorrer para a função de comando. Mas grande vantagem é essa, né? O nível 6, ele está no nível 6. Vai concorrer com o nível 2, 3, 4, 5 e 6 para uma vaga possível de líder. Mas para abrir vaga para líder, não GM3, para líder, porque a lei 135, ela não menciona mais as classes de GM3 e GM6. Então ela só menciona de GM1 nos seus níveis e GM2 nos seus níveis, para, obrigatoriamente, as funções de comando. Para abrir vaga de líder, tem que ter de subinspetor. Tem que ter vaga. Para ter vaga de subinspetor, tem que abrir inspetor. E para abrir de inspetor, tem que ter inspetor regional. Se não abrir nenhuma dessas vagas, então você vai permanecer aqui aguardando, independente se passe 2, 3 ou 4 anos. Então o que acontece? Hoje, a questão das denúncias nos processos, a reclamação é única. Se passaram 2 anos e não ocorreram promoções e nem progressões. Se você não tem vaga, como é que você vai abrir concurso? Então, essa história de dizer que a 135 não está sendo cumprida nessa parte, não tem o que se dizer. Prove-se o contrário.
É só você ir lá na lei e você vai ver que vacância somente nos casos de aposentadoria, exoneração, demissão ou falecimento. Então todos vão viver naquela condição. Tomara que o companheiro se aposente, tomara que o companheiro seja exonerado, tomara que o companheiro seja demitido, ou tomara que o companheiro morra. Entendeu? Para que se abra uma vaga. Então na esperança de que algo aconteça com o outro, para que venha realmente surgir a vacância. É uma situação totalmente absurda, né? Porque a Lei 94, ela ainda menciona a ascensão funcional, né? A progressão e a transferência. São 7 itens, diferente da Lei 135, que são apenas 4. Então, olha só, mas a Lei 94 diz o seguinte, que hoje ainda está em vigor os 35 anos de serviço. Então, vamos imaginar que temos um inspetor regional que hoje está completando 25 anos. Então, se o tempo de serviço é 35, então nós podemos contar mais 10 anos de serviço. Então, 10 anos de serviço, ele vai estar lá e não vai abrir a vaga lá. Não vai abrir. Se não abrir a vaga de inspetor regional, com certeza as demais também não irão abrir. Então, você esquece aquela situação que obrigatoriamente você de 2 em 2 anos você tem que ir a algum lugar. Porque não é bem assim que funciona. É só você ler a lei. Muito bem. Nós queremos o que? Aposentadoria especial. Aposentadoria especial 25 anos. Então, olha só a situação. Para que se submeta a todos aqueles que tem que haver a progressão, olha só, você tem que ser submetido à avaliação para progressão e promoção. Você acha que você vai cumprir 25 anos num possível plano de carreira sem as avaliações subjetivas, como sempre ocorreu ao longo desses anos? É lamentável isso, mas infelizmente é o que vai acontecer. Então, o que acontece? Antigamente, no decreto 18.925, GM3 era líder, GM4 era subinspetor, GM5 inspetor, GM6 inspetor regional. Mas com a Lei 135, houve uma divisão, houve uma separação, houve uma desvinculação. Foi desvinculado as classes das funções. Muito bem. Então as classes permaneceram. E agora nós temos aqui o quadro da função de comando. Mas as classes são de carreira. Agora nós também temos funções de comando como carreira, então eles deveriam estar lá no topo. Mas só que a Lei 135, ela não menciona mais essas classes. Então nós podemos entender que com o tempo ela vai sumir. As classes vão desaparecer. Aí nós teremos o quê? GM1 até o nível 6, GM2 até o nível 6, para o resto da carreira, que será as funções de comando. Então não serão as funções. Aí conforme for surgindo novas leis complementares, daqui a pouco as funções de comando serão carreiras também. Por quê? Na Lei 135, o que está se mencionando de carreira ali, não é bem isso, essa ideia que eu estou tentando passar. Eu não estou tentando passar alguma coisa para convencer ninguém, simplesmente para tentarmos esclarecer, tentarmos entender melhor o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque senão vai ser mais 4 anos tentando fazer novas adequações. Nós temos hoje na Guarda Municipal um plano de carreira mutante. Primeiro surgiu com o decreto 18.925, que todo mundo sabe a aberração que foi. Depois surgiu a Lei Complementar número 100. E agora nós temos uma Lei 135. Aí daqui a pouco não sabemos qual será o novo número de lei.
Então, a cada período, a cada época, conforme a necessidade, então vão se inventando novos planos de carreira. Interessante que o decreto 18.925 não foi revogado. Surgiu a Lei 100. A Lei 100 não foi revogada pela Lei 135. Então, o que acontece? Seria correto dizer, então, que nós temos 3 planos de carreira em vigor? Será que isso é, vamos dizer, moralmente correto? Então, realmente, nós temos muito que discutir ainda. Muito mesmo. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu preciso entender realmente o que estão fazendo com a instituição e com a categoria. E em cima disso, eu convido vocês no dia 6 de setembro, às 14 horas, na rua André Cavalcante, número 33, bairro de Fátima, no auditório. Tá? Porque o que eu realmente não estiver entendendo, com certeza, algum dos senhores e senhoras terá algum conteúdo que possa somar para que junto possamos levar à categoria o esclarecimento de tudo o que está acontecendo. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos uma boa noite.